Olá, minha gente. Olha só, novamente, a medicina da vida. Rapaz, eu tava com saudade, sabia? Tava muito saudoso do nosso querido medicina da vida. Muito, muito, muito saudoso. Nossa, estar aqui com vocês de novo é uma alegria para mim e já vou começando seguindo as orientações de Tiago. Você sabe, né, que Tiago é o cara que manda aqui, né? O meu sobrinho que cuida de todas essas ondas. Então ele pediu para eu fazer algumas observações antes de começar. Mas primeiro de tudo eu quero dizer para vocês que, poxa vida, esse curso eu gosto demais dele, estou muito feliz de recomeçar, tá bom? Uma coisa que impressiona muito é que, sabe, cara, é uma quantidade grande de números que a gente pode partilhar aqui. Olha, a dica do doutor do Manjericão foram 37 mil acessos. Cara, estou impressionado com isso. Estou impressionado com isso. Uma coisa assim, mãe do céu, mãe do céu. Então, minha gente, isso significa o interesse das pessoas, né? E peço a vocês que, por favor, compartilhem essa apresentação para poder outras pessoas poderem ser beneficiadas, tá certo? Vocês sabem que a gente tem 240 mil visualizações, somando todos os vídeos. 240 mil. Cara, é uma coisa impressionante como essa coisa se dissemina, né? Rapaz, é uma coisa muito importante mesmo, muito importante. E para que maior quantidade de pessoas possam estar assistindo, eu peço a vocês que, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque isso dá força para o canal, tá certo? O próprio YouTube se interessa por isso e divulga mais e tudo, então, e a gente vai poder fazer maior quantidade de vídeos e mais pessoas vão saber dele, tá bom? Já tivemos 25 mil curtidas, 2.600 comentários nos vídeos. Os países que mais acessam, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Reino Unido, Angola, África do Sul, Itália. E tem outros que nós vamos falando no decorrer das aulas. Realmente é uma coisa muito legal a gente pensar que, assim, um médico no interior da Bahia está conseguindo levar uma mensagem para tantos lugares, né? É muito maravilhoso, eu fico muito feliz com isso. Muito bem. Mas vamos começar ao assunto de hoje, que é um assunto extremamente importante, que é reumatismo. Reumatismo é um assunto sério, velho, um assunto muito sério mesmo. O reumatismo é uma doença que é bastante conhecida, mas ela é bastante conhecida pelas pessoas assim. Eu sei, reumatismo, as pessoas associam a dores articulares, a junta doendo, ou então deformações das articulações, principalmente mãos e pés, dores nos joelhos, etc. Mas o reumatismo é muito mais do que isso. O reumatismo é, na verdade, um conjunto de cerca de 300 doenças. É muita onda, tá certo? Umas 300 doenças. E todas elas têm um denominador comum, quer dizer, ela tem uma característica, que é o sistema imunológico, que é aquele sistema de defesa do nosso organismo, ele começa a atacar o próprio organismo, o que é uma viagem. Imagine aquilo que é a defesa do organismo começa a atacar o próprio organismo. É como se o exército de um país resolva atacar o próprio país do qual ele é exército e deveria defender. É uma coisa meio esquisita isso, não é verdade? Então, isso é o reumatismo. Então, é uma doença de autoimunidade. O reumatismo mais comum de todos é a artrite reumatoide, é o que é mais falado, né? Mas que também que se caracteriza bem pela questão das articulações dolorosas ou deformadas, tá certo? A artrite reumatoide frequentemente é confundida com artrose, e eu gostaria de começar dizendo que são coisas completamente diferentes. A artrose, ela se caracteriza por um desgaste das articulações, ou mais especificamente pela lesão da cartilagem das articulações. Então nós temos um osso, temos um outro osso, e aqui nessa face tem uma articulação, que é a parte que toca, na verdade não toca mesmo,
quase toca, porque tem um líquido aqui chamado líquido sinovial que fica fazendo um trabalho de lubrificação, etc. Então, não fica assim aquela coisa batendo na outra, não, tá certo? Então, essa cartilagem, ela vai se desgastando. E ela vai se desgastando por inúmeros motivos, tá certo? Má postura, excesso de uso da articulação, pesos excessivos na articulação, etc. Mas isso é outra coisa, tá? Nós vamos tratar das doenças autoimunes que são chamadas, assim, popularmente de reumatismos, ok? Os reumatismos, em geral, eles tendem a ser, principalmente a artrite reumatoide, tendem a ser tratados com uma medicação que é o corticoide, a cortisona, né? Então, a cortisona, ela é uma substância que tem um efeito impressionante. É uma coisa realmente impressionante. Ela dá um alívio absolutamente imediato. É uma coisa doida, velho. A pessoa está lá e sentindo dores articulares e tal, começa a usar e começa a ter uma melhora muito significativa. A pessoa pode, inclusive, alimentar a ilusão de que vai ficar livre para sempre do problema. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O que acontece é que o corticoide ele tem um pequeno problema. É que, com o tempo, o organismo se acostuma, a doença se acostuma, ele vai perdendo o efeito. E, com isso, ele perdendo o efeito, aos poucos, somos obrigados, nós médicos, a aumentar a dosagem, E aumentando a dosagem, aumentamos também os efeitos colaterais. Então, por exemplo, catarata, que faz com que o cristalino dos olhos fiquem opacos e a pessoa vai perdendo a visão. É uma das coisas. Reduz a calcificação óssea. O corticoide pode provocar problemas digestivos. Entende? Então, assim, o corticoide aumenta a pressão, o corticoide aumenta a possibilidade de diabetes, provoca problemas na glândula suprarrenal. Então, tem várias coisas que o corticoide pode vir a provocar. Isso não é uma coisa legal, tá certo? Principalmente quando vai aumentando a dosagem. Daí, o ideal é usar ele por um curto período no início do processo. Depois, começam a utilizar anti-inflamatórios e, mais recentemente, vem sendo usado uns imunossupressores, que são medicações para câncer. Uma pessoa pode ficar assustada. Nossa, eu vou usar, eu estou com um reumatismo, dores articulares, estou usando um remédio para câncer, mas é em dosagens mais baixas, tá certo? Para tentar diminuir a ação do sistema imunológico e, com isso, dar um conforto para a pessoa. Porém, eu não vou me estender nisso aqui, eu não sou reumatologista. Tem reumatologistas e mais reumatologistas, inclusive aqui no Vale do Capão nós temos um reumatologista, Dr. Leno, que é extraordinário. Ele faz um trabalho voluntário no posto de saúde que é sensacional. Então, não vou tratar disso. Quem sabe algum dia eu posso até entrevistá-lo aqui sobre reumatologia e vai ser muito legal para nós. Não. Aqui eu vou falar como é que o neohipocratismo ou naturopatia vê este problema. Isso é o que eu vou tratar aqui hoje, tá certo? E eu quero alertar vocês que a proposta deste nosso trabalho, a minha proposta também na vida, não é fazer oposição a nenhum sistema terapêutico. Homeopatia, alopatia, ayurveda, para mim, todas essas coisas são formas que o ser humano encontrou de praticar a medicina, que é uma só. Existem diversos sistemas terapêuticos e uma só medicina. E elas podem contribuir umas com as outras para o bem daquela pessoa que está sofrendo. Essa é a minha ideia, tá certo? Então, mesmo que a pessoa esteja usando as medicações, a gente pode começar a contribuir com ela, com essas práticas que eu vou indicar agora, e, quem sabe, o reumatologista possa reduzir a medicação. E vai reduzindo, e vai reduzindo. Se a pessoa começou com um quadro e já procura um naturopata, interessante que o naturopata pode entrar em ação e não precisar sequer começar a entrar com as medicações, o que é uma coisa maravilhosa, tá certo? Muito bem, então, primeiro eu gostaria de explicar para vocês como é, da nossa visão, a gênese da doença. É claro que eu tenho que dizer também que eu vou ter que explicar de uma forma um tanto simplória, tá certo? Não,
caso os colegas queiram, eu posso conversar com uma linguagem que vai ser mais palatável à academia. Mas, mesmo a forma simplória, eu não considero ela como algo desprezível. É apenas uma outra forma. Na verdade, eu usei simplória propositadamente, porque, em geral, a gente usa essa palavra de uma forma um tanto depreciativa. Mas aqui, para mim, não é bem assim. Eu quero dizer que a maneira como a população, como o povo, como as pessoas chamadas mais simples, expressam aquilo que sentem, que passam, que creem, as suas formas de sistematizar o mundo são tão válidas quanto qualquer outra forma. Como qualquer outra forma, tá certo? E eu vou trazer uma forma que é válida quanto a forma da academia, embora a forma da academia é aparentemente muito mais estruturada e complicada. Muito bem. Vejam só, nós temos doenças agudas e nós não gostamos de ter doenças agudas. Hipócrates, lá pelo século IV antes de Jesus Cristo, ele dizia que quando aparece a doença, aparece a cura. Porque para Hipócrates era assim: como a gente não come muito bem, come demais, come mal, come preocupado, come em situações difíceis e com isso não faz bem a digestão e com isso inflama o aparelho digestivo e este acaba produzindo substâncias que são inadequadas, substâncias tóxicas, né? Então, por exemplo, uma dessas substâncias tóxicas são radicais livres. O intestino tem uma quantidade gigantesca de radicais livres. E se temos uma má alimentação, aumenta a quantidade de radicais livres. E isso pode interferir no funcionamento do próprio intestino, pode aumentar a permeabilidade intestinal, pode ocorrer entrada no intestino de diversas substâncias que são inadequadas. No intestino quer dizer, no corpo a partir do intestino. Então, estas substâncias, elas vão entrar no nosso corpo e vão se distribuir. Então, no ver, na maneira de ver de Hipócrates, que também é a maneira de ver do neo-hipocratismo ou naturopatia, o que acontece é que, depois de algum tempo, o nosso organismo, a nossa energia vital, não suporta mais aquela quantidade de toxinas e tenta eliminá-las. Se ela não conseguiu eliminar através as fezes, o suor, a urina, etc., e estão se acumulando, então elas lançam mão dos órgãos emunctórios, então mucosas, etc., e dissolve no muco aquelas toxinas para poder fazer a eliminação. Então vem uma gripe, vem uma infecção urinária, vem umas coisas desse tipo. Para nós, os vírus, as bactérias, os fungos, essas coisas, eles não são a causa primária da doença. Eles são algo que está se aproveitando daquelas substâncias. Mas como eles também têm um papel ativo, então eles podem conduzir a doença em determinadas direções. Eles não são seres absolutamente passivos, que estão ali só de gaiatos. Não. Eles participam ativamente do processo, uma vez que encontram a nutrição adequada para eles, que são as toxinas em nosso organismo. Legal? Muito bem. Então, mas a doença aguda para nós, ela tem um período que vai se completar, ela vai botar tudo para fora. Mas nós não gostamos de ter doenças agudas. O que é que nós fazemos? Tomamos medicações que impedem a continuidade da doença. Então, o organismo desiste de fazer a eliminação tóxica e vai acumulando. E estes acúmulos vão gerar doenças crônicas. Quando a doença aguda falha, desenvolve-se a doença crônica. Tá certo? Então, e o reumatismo é uma doença crônica ou crônico-degenerativa. Certo? Se ligaram nisso? Aí você vai dizer, poxa, que interessante, mas assim, eu queria algum dado mais contundente. Pois bem, existem estudos que estão mostrando que aquelas pessoas que têm, por exemplo, mal de Alzheimer, que é uma doença crônica, estas pessoas, na infância e na adolescência, tiveram menos doenças agudas do que as pessoas que não têm essa enfermidade. Não é interessante isso? É uma coisa a ser pensada. E estamos fazendo estudos com outras doenças crônicas e está chegando à conclusão de que realmente essa coisa tem um fundo de verdade e que merece ser melhor estudado. Tá bom? Então, a doença aguda, ela não é per si uma coisa ruim. Ela é uma
crise curativa. Se a gente fica bloqueando as crises curativas com antibióticos, com anti-inflamatórios, com gemada, quer dizer, são coisas meio complicadas que o organismo recebe e fica meio chocado. Aí a gente está impedindo o organismo de dar continuidade ao processo. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas certas crises de doenças agudas são terríveis. Muito bem, muito bem. Então, por exemplo, a pessoa está com pneumonia, entra num processo de hepatização. Você vai ficar fazendo o quê? Tratamento natural? Não, você entra com antibiótico rasgando, certo? Você vai impedir que aquela crise curativa se transforme em uma crise destrutiva. Observe que eu trabalho com práticas integrativas. Eu não trabalho com a ideia de que tem certas coisas que são absolutamente ruins e que não devem ser usadas nunca. É uma coisa absurda. Me falou que o mal é bem e o bem cruel. É uma música que Caetano conta. A Tigresa que está falando isso para lá, para ele, mas ela fala também para todos nós. A gente tem uma ideia, aquela ideia dos anos 60, 70, que os comunistas comiam criancinha, ou então que os capitalistas eram todos porcos chauvinistas. Quer dizer, isso é uma coisa do passado. Hoje em dia nós sabemos que todos nós temos luz e temos sombra. Todos os sistemas têm aspectos positivos e aspectos falhos. Então, por exemplo, no caso da pneumonia hepatizante que eu lhes contei agora, rapaz, não tem papo. Vamos entrar com alguma coisa muito mais potente, muito mais capaz de fazer uma ruptura daquele processo que vai levar à destruição. Legal? Muito bem. Mas, continuando, se a pessoa vai mantendo aquela ideia de impedir as eliminações, o que vai acontecer é que, com o tempo, ela vai desenvolver doença crônica. E como é que isso acontece, mais ou menos, no caso do reumatismo? Vejam só, vamos supor que aqui na minha roupa, tá vendo? Eu deixo cair areia, ou pó de argila. Sujou. Faço assim, sai. Ou então eu lavo com água e sabão, tá resolvida a questão. Não é verdade? Beleza. Mas vamos admitir a hipótese que eu pego tinta de caneta e jogo aqui. Aí, velho, já vai ser bem mais difícil. Aí eu vou usar, por exemplo, como é o nome daquele negócio? Cloro, para poder limpar. O cloro, ele pode lesar o tecido, a roupa. Certo? Então o cloro ele, para conseguir limpar, ele também prejudica a roupa. Certo? O sistema imunológico, dentro da nossa visão, e também é a visão de por exemplo, Prêmio Nobel de Fisiologia, Metchnikoff, o sistema imunológico, ele não é somente o sistema de defesa, ele é o sistema de limpeza. Então ele tenta limpar. Só que aquela toxina está muito entranhada no tecido, demasiadamente presa lá dentro. Então, no ato de limpar, lesa. E aí é que ocorre esta ideia do sistema imunológico destruindo o tecido, e que realmente é o que acontece, entendeu? Ocorrem, inclusive, alterações, como, por exemplo, o aumento da quantidade de hidróxido de sódio nas articulações que estão sofridas. Tem uma série de acontecimentos que são bem devastadores para aquela articulação. Pode deformá-la, por exemplo, é uma coisa terrível. Muito bem. Como é que nós vamos fazer o tratamento deste quadro? O que nós temos que fazer é tentar ajudar o organismo, tentar ajudar o sistema imunológico a fazer a limpeza sem agredir o tecido. Através de quê? De um processo de uso de uma alimentação bem determinada com procedimentos hidroterapêuticos e geoterapêuticos para fazer a eliminação tóxica, para contribuir para isso. Seguindo aquela ideia de Arnaud de Villeneuve, reitor da Universidade de Montpellier, que eu já citei na primeira fase, que dizia: o médico é o servidor da natureza e não o seu mestre. Tá certo? Então, nós vamos servir a natureza. O trabalho do naturopata é o trabalho do faxineiro. Ele vai fazer um trabalho de limpeza, tá certo? Em comum acordo com aquela pessoa que o procurou, ele vai descrever, explicar o que está acontecendo, vai explicar a sua maneira de ver e juntos vão fazer a decisão de como vai ser o tratamento.
O naturopata tem um determinado conhecimento, mas o paciente, o dito paciente, ele tem um conhecimento de si, do seu corpo, do seu jeito, da sua maneira, dos seus desejos, dos seus sonhos, tá certo? E juntos a gente vai fazer uma definição. Então, a gente propõe uma determinada quantidade de procedimentos. Então, um aspecto extremamente importante, claro, é a alimentação. A alimentação é essencial. Por que a alimentação é essencial? Porque foi a alimentação que gerou o processo. Hipócrates era grego. Existe uma peça de teatro grego, Antígona. Agora me falha a autoria da peça. Essa peça é muitíssimo interessante. Eu gosto muito do teatro grego. E eu recomendo a vocês a leitura. É muito legal. Em Antígona tem uma cena que é extremamente interessante, que é a seguinte. Heracles, que é Hércules em latim, mas Heracles em grego, ele chega numa casa onde mora Antígona e outros personagens e tal, e ele vai comer. Ele é um convidado e vai comer. E ele come um boi inteiro, porque Hércules era um bicho para comer. Então, duas servas estão conversando entre elas e estão criticando Hércules, o semideus, filho de Zeus, o grande Deus, o maior Deus. Observem que coisa interessante. Assim, dentro daquela cultura, são meras servas. São seres assim que não são assim bem considerados. No entanto, elas se arrogam ao direito de criticar o semideus porque ele está comendo demais. Por que isso acontecia? Porque na sociedade grega, as cidades, aquelas cidades maravilhosas, Atenas, Tebas e etc., aquelas belezas de cidades que trouxeram a base da maneira de ser nossa ocidental, eram pobres. Aquelas cidades eram pobres. As pessoas que moravam em Atenas eram pessoas, em sua maioria, pobres. Não eram pessoas riquíssimas. E, no entanto, a cidade era maravilhosa. Por quê? Porque o social tinha um papel extremamente importante para eles. E como eles eram pobres, se alguém comesse demais, alguém comia de menos. Consequentemente, a crítica era muito pertinente. Além disso, entre os gregos, quem ficava doente era porque tinha cometido erros, principalmente alimentares. Então, não é como hoje em dia, não é que se pegavam os doentes e davam os tabefes, não, por favor, não era assim. Mas hoje em dia, a gente às vezes fica muito penalizado dos doentes. Mas os doentes de hoje em dia não conhecem a alimentação. Não se dão conta de que estão ficando doentes porque estão comendo coisas que são inadequadas. Então, quando eu vim morar aqui no Capão ninguém comia uma coisa chamada calabresa. Hoje em dia, calabresa é artigo de consumo diário. Os embutidos foram considerados pela Organização Mundial de Saúde como cancerígenos. Então, veja, se uma pessoa comer esse negócio todo dia, ela está se candidatando a ter uma doença meio punk, velho. Então, essa coisa, antigamente, as pessoas procuravam estar atentas para o que iam comer. Hoje em dia você está me ouvindo, é outra história. Mas as pessoas costumam chegar no supermercado, compram um produto e não leem o rótulo. Isso é uma coisa inacreditável. Não leem o rótulo daquelas coisas que compram, velho. Eu acho muito doido isso, muito doido. Depois dizem que, sei lá, que tal pessoa é maluca porque está dando pedrada. E, no entanto, fica comendo coisas que a indústria impinge para ela como se ela fosse carneirinhos, certo? Muito bem. Então, para os gregos, o erro alimentar era a principal causa de doença. Consequentemente, o doente era visto como uma pessoa que tinha cometido alguns deslizes neste aspecto e que precisava fazer um trabalho de recomposição. Então, olha que interessante. Quando você tem uma doença crônica, você precisa fazer uma revisão da sua alimentação. Precisa voltar ao passado e ver, poxa vida, eu tenho comido pão branco, arroz branco, carne em excesso, refrigerante para dar de pau, eu não posso passar sem um refrigerante durante o almoço, eu como demais, eu como discutindo com a família, problemas, entende?
Ou então também outras coisas. Eu não durmo bem, eu durmo pouco porque eu fico estudando a noite toda, ou fico fazendo farra a noite toda, ou fico trabalhando a noite toda. Tudo é a mesma coisa. Farra, estudo e trabalho, tudo é a mesma coisa. No final das contas, para o organismo. Tá certo? Observe que aqui não tem uma coisa de moral, né? Se for uma farra, você está prejudicando o seu organismo. Uma vez ou outra é massa. É muito legal. Não tem nada de dizer que é ruim. Legal? Se você trabalha demais, perde noite direto, você também está fazendo uma coisa errada. Se você faz isso uma vez ou outra, o mundo não vai se acabar. Tá certo? Então, trabalho, farra, estudo, essas coisas, desde que não seja em excesso, tá bom? Muito bem. Então, você tem que fazer uma reavaliação da sua vida, ver as coisas que você andou fazendo e fazer a modificação. Em alimentação, nós pensamos de primeiro um tipo de alimentação que seja bem restritiva. Por que uma alimentação restritiva? Porque a alimentação restritiva, ela estimula o organismo a fazer a eliminação tóxica. Então, ele estimula o organismo a reagudizar. Quer dizer, para nós, reagudizar é fazer aquilo que Hipócrates disse. Quando vem a doença aguda é porque começou a cura. Legal? Então, a pessoa vai voltar a ter certos processos que vai eliminar. Os procedimentos hidroterapêuticos e geoterapêuticos visam duas coisas. Contribuir para a eliminação, botar para fora. E contribuir para que essa reagudização não seja tão desagradável. Também pode entrar a fitoterapia nesse sentido. Tá? Reduzir o desconforto provocado pela reagudização. Então, a primeira coisa é a alimentação. Que alimentação a gente poderia pensar? Vamos pensar em uma alimentação que seja o mais restrita possível, com o conforto da pessoa. Então, preferencialmente, que essa pessoa tenha uma alimentação vegetariana, estrita, então vegana, centrada em frutas e legumes. Aí alguém vinha dizer, mas e as proteínas? Agora não é o momento de pensar nisso. Porque também eu não pretendo que essa pessoa passe o resto da vida dela sendo vegana se ela não quer. Se ela quer, é outra história. Legal? Mas eu não vou propor a uma pessoa que não quer ser vegana, que seja vegana o resto da vida. Mas ela vai passar um período, conforme a situação, sendo vegana e, inclusive, com a dieta hipossódica. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque o sal, dentro do organismo, ele tende a aumentar as inflamações. Então, vamos pensar numa dieta hipossódica. E já que eu falei de inflamação, eu quero lembrar a vocês que o ômega 3 é anti-inflamatório. Então, vale a pena entrar também com o ômega 3 como um fator anti-inflamatório. Legal? Não é massa, velho? É uma boa maneira de ver as coisas. É uma maneira muito legal. Medicina é uma coisa linda, velho. Linda, linda, linda. Nossa, é uma coisa muito linda, muito linda. Muito bem. Além disso, vamos fazer a faxina. Vamos fazer a faxina. E a faxina tem que começar pelo intestino. Porque é no intestino que começou o processo. Então, vamos fazer a faxina. Legal? Para fazer a faxina, a gente começa limpando o intestino grosso, que é o grande lugar de toxicidade. Então, o intestino grosso tem aquelas fermentações, aquelas putrefações que produzem substâncias que vai entrar. Então, a gente vai limpar isso. Como vai limpar? Com lavagens intestinais. Vocês podem frequentar, podem dar uma olhada no manual de procedimentos que eu vou... Ei, cadê? Bom, não estou acertando aqui, não sei o que é que está acontecendo. Deveria vir aqui a forma de vocês baixarem o manual de procedimentos. Tudo bem. Não deu certo? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. É comum eu fazer alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não está rolando nada. Bom, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que vocês podem baixar o manual de procedimentos e podem procurar na internet manual de procedimentos, tá certo? Tiago já está entrando aqui e vai tentar resolver esse negócio. Tiago é meu sobrinho, que eu já falei antes, né? Que é o cara que entende dessas ondas. Pô, é incrível, velho, é incrível. Aí depois ele passa na minha cara, você devia ter clicado era aqui e não ali. Para isso, velho. Deu certo. Muito bem. Então aqui, para você baixar o manual de procedimentos é assim. Eu vou clicar de novo para que vocês possam... Opa, correu para lá.
Aqui, para que vocês tenham chance de ver, tá certo? Então, vocês podem baixar o manual dos procedimentos que ensina a fazer a lavagem intestinal. Tá bom, minha gente? Então, vocês vão fazer direitinho a lavagem intestinal, lembrando-se que tem que estar com o estômago vazio. Vocês podem se reportar à primeira fase do nosso curso, onde ensina tudo direitinho, ensina os procedimentos, né? E vocês podem entender quais são as coisas que tem que fazer para que o procedimento dê certo, tá? Não façam mal feito, porque não é legal, vai dar bode, tá bom? E se der bode, não é legal, tá bom? Massa. Então vamos fazer bem feito, porque as coisas são muito legais, dão certo, são simples, mas se você fizer errado, é a desgraceira no caminho da feira, tá bom? Muito bem. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer a lavagem intestinal. Você pode fazer lavagem intestinal dia sim, dia não, até completar 9 lavagens, que tem que fazer de manhã bem cedinho, entre 5 e 7 horas da manhã, pode ser entre 5 e 7 horas da noite também, ou da tarde e noite, mas é melhor mesmo é de manhã bem cedinho, tem que estar com o estômago vazio, tá certo? Então não pode comer e depois fazer a lavagem, você vai passar mal para desgrama se você fizer isso, é punk, é mais do que punk, é panquerético, tá certo? Não vale a pena, tá? Você pode também seguir a orientação do Dr. Elias Oliveira Lima, que é um neurocirurgião que também pratica a naturopatia e que ele recomenda uma sequência de 7 lavagens todos os dias, tá bom? Eu estou mais habituado a passar dia sim, dia não, 9 dias. Legal. Então, fazer a sequência de lavagens, fazer também faixa úmida abdominal gelada no ventre, é importante, melhor na hora do almoço, tá certo? É um procedimento que pode ser feito você estando durante a refeição. A lavagem intestinal não tem nada a ver, mas a faixa úmida pode fazer. Lembrando que a faixa úmida tem que ser da boca do estômago até o pubis, cobrindo todo o abdômen, tá certo? Tem que estar bem apertadinha. Existe, inclusive, uma dica do doutor que é faixa úmida, explicando como fazer a faixa úmida, filmado e tudo. Então, por favor, vamos fazer a faixa úmida também, tá certo? Durante a noite, a pessoa faz um cataplasma de barro ao ventre. E também, no manual de procedimentos, ensina a fazer o cataplasma de barro. Legal, minha gente? Então, vamos fazer o cataplasma de barro também ao ventre. Se a pessoa sente dores no joelho, por exemplo, então ela pode fazer o cataplasma de barro ao ventre e associar ele a um cataplasma de barro no joelho. Lembre-se que o cataplasma de barro vai ter que ficar pelo menos 4 horas. Pode ficar a noite toda, mas tem que ficar pelo menos 4 horas. É impressionante o efeito do cataplasma de barro. Olha o que eu estou dizendo, tá bom? Muito bem. Uma outra coisa também muito legal, que é maravilhosa, é que você fazer uma lavagem do sangue, tá certo? A lavagem do sangue é aquele procedimento que você faz vapor e depois uma ablução gelada. Vapor, uma ablução gelada, como uma sauna, mas de preferência com a cabeça do lado de fora, né? No manual de procedimentos, que eu vou de novo bater aqui, vocês podem ver como é que se faz, tá certo? Então, é trabalhoso sim, mas, pô, velho, tem a possibilidade de você ficar legal, tá certo? Muito bem. Além disso, você pode fazer massagens, podorreflexoterapia, apoio psicológico, que pode ser o Theta Healing, por exemplo, pode ser hipnose terapia, pode ser que no caso, no posto aqui do Capão, nós temos voluntários que fazem Theta Healing, que fazem hipnose terapia, que fazem massagens. Rapaz, esse posto é uma coisa maravilhosa, o Capão é uma coisa incrível. Então, mas assim, você pode pensar nisso também, psicólogo, procurar psicólogo para se ajudar. Por quê? Porque esse tipo de processo, os processos reumáticos, eles têm um denominador comum que é a autoimunidade, que tem também um denominador comum que é as pessoas que têm esse tipo de quadro, elas costumam ser pessoas um tanto, assim, elas aceitam aquilo como uma coisa do destino. Tendem a fazer isso, entendeu? Elas podem ficar se queixando e tudo, mas elas tendem a isso, entende? A pessoa que, segundo Melo Moraes Filho, em Psicossomática Hoje, e Angel Garma, Psicanálise, existe uma certa tendência masoquista na pessoa
que tem isso. Masoquista não no sentido popular do termo, por favor, tá certo, pessoal? Existe assim uma certa coisa, um certo do sofrimento, não ser uma coisa que faz parte da vida demais, entende? Faz parte da vida, por favor, faz parte da vida sofrer. Mas podem ter certos exageros, né? Então, é interessante um apoio psicológico também para essas pessoas, né? É interessante o Theta Healing, que é maravilhoso para abater crenças e tudo, né? Então, vale a pena fazer esse tipo de apoio, tá? E, por fim, isso é muito bonitinho, muito legal, mas, vem cá, dá certo? Rapaz, dá. Dá sim. Dá certo sim. Eu já tive tenho uma experiência bem legal com diversos tipos de reumatismo, lúpus eritematoso sistêmico, reumatismo articular agudo, reumatismo, artrite reumatoide. Agora mesmo me lembrei de uma senhora, por sinal advogada, que ela chegou na consulta com uma amiga que era minha cliente. A amiga trazia ela pela mão, sabe? E ela não tava bem. E tinha artrite reumatoide. Mas ela não tinha muito tempo. Ela tinha, mas ela, por razões pessoais, ela não aceitou muito tomar as medicações. Ela começou a usar, mas não se sentiu bem. E o fato foi que ela não usou as medicações. Mas ela estava mal. Aí ela resolveu ir lá me ver. Então eu fiz toda essa proposta de tratamento, que eu estou dando aqui o flash do tratamento, mas isso tem que ser adaptado a cada pessoa. Não se faz orientação sem ter visto o paciente. Não adianta você chegar, mandar uma mensagem para mim dizendo assim, eu tenho artrite, quantas vezes por semana eu faço? Por favor, não façam isso, que eu não vou fazer consulta via vídeo. O Conselho Federal de Medicina não gosta disso, e com razão. Eu realmente concordo. Eu gosto de ver a pessoa, tá certo? Eu gosto de tocar na pessoa, eu gosto de examinar a pessoa, eu gosto de estar percebendo a pessoa ao vivo. Legal? Muito bem. Então, sim, me deu um branco. Sim, então, essa senhora, eu fiz essa proposta de tratamento e fiz bem acentuada, várias vezes por dia, fazer certas coisas e tal. E aí, quando chegou um mês depois, ela retornou. Poxa vida, velho. Quando eu abri o consultório para chamá-la, ela entrou saltando no consultório. Foi uma coisa que me tocou tão profundamente, sabe? Eu pensei, a mulher ficou doida. Tá boa do reumatismo, mas tá pirada da cabeça. Aí demos risadas, né? E ela mostrou como estava bem. Ela fez o tratamento, teve uma crise terrível, com 15 dias. Com mais ou menos 25 dias, ela começou a apresentar uma melhora espantosa e com 30 dias ela retornou para essa avaliação e estava bastante bem, ainda sentia um pouco, e eu propus a ela que continuasse o tratamento por mais 4 meses, e ela continuou e ficou livre do quadro, tá certo? Então, eu tenho tratado outras também e tenho tido resultados bem interessantes e vale a pena fazer a experiência, tá bom? Isso é uma coisa que vale a pena, tá bom? Então, tenho tratado também pessoas que já estão usando medicações e que pararam de usar medicações. Então, a gente deve entender que existem diversas formas de abordar a realidade. Uma delas é a ciência. A naturopatia não foge ao escopo da ciência. Mas dentro da ciência, ela aborda de uma maneira um pouco diferente do que a Academia de Medicina aborda. Existem outras formas de abordar, mas aqui nós estamos conversando dentro do escopo da ciência e talvez um pouco da filosofia. Mas a gente deve lembrar que a ciência não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta. A ciência é algo que está em processo evolutivo. Que bom! Então vamos experimentar as coisas e vamos ver os resultados. Se não dá certo, ótimo, nenhum problema. Vamos partir para outra, tá legal? E vamos fazer a nossa vida, vamos construir a nossa vida. Uma das coisas da naturopatia é que, na medida em que você vai aprendendo com o seu próprio organismo, com seus próprios tratamentos, você vai se tornando cada vez mais dono de si.
não significa que você não vá precisar de médico, mas você vai precisar cada vez mais de si. Tá legal? É muito importante isso, tá? Eu esqueci de dizer que a fitoterapia também tem um papel bastante importante nesses quadros, tá? Muito bem, meu povo. Então, é isso que eu gostaria de falar para você. E eu acho que no princípio eu esqueci de falar para fazer as perguntas. Tomara que o pessoal tenha se lembrado para fazer as perguntas, né? Mas vamos ver se tem perguntas mesmo, né? Mas eu quero logo, desde já, dizer para você qual vai ser o tema da próxima aula. A próxima aula vai ser no dia 23 de maio, quinta-feira, como sempre, às 20 horas, porque resolvemos mudar o horário, porque aquele horário era um horário meio ruim para a internet. Também eu mudei a internet, as coisas estão bem melhores agora, tá? Não uso mais aquela internet que realmente me atrapalhou bastante, mas também o horário não era o horário ideal, também as pessoas estavam chegando do trabalho e tudo, então vamos mudar. Então, 8 horas da noite, na quinta-feira, dia 23/5, estaremos aqui. Legal? Massa! Vamos ver agora se tem perguntas. O pessoal reclamou do volume baixo. Certo. Então, ele está dizendo aqui que vai liberar a aula depois que editar e aumentar o volume. Não sei o que aconteceu com isso. Tem perguntas. Uma pessoa chamada Aisha Roriz. Olá, Aisha. Boa noite para você também. Como saber se as articulações que foram atingidas, enrijecidas, podem se recompor? É uma pergunta difícil essa, sabe? Olha, quando eu estava na clínica de La Saeta, no Chile, aprendendo essas práticas, havia um almoço mensal de mulheres que eram ex-reumáticas. Então, eu participava desse almoço porque eu pedi permissão a elas para estar com elas naquele dia, porque eu queria aprender cada vez mais. E elas me explicavam que algumas delas tinham certas deformações que regrediram bastante. Tinha uma delas, que por sinal era professora de yoga, que a gente percebia que tinha deformações. Ela me contou que ela não caminhava, ela tinha muita dificuldade, e agora ela era professora de yoga. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, ela se recompôs. Infelizmente, não há como saber se vai se recompor. Tem certos distúrbios da articulação que a gente olha e vê que está tão acentuado que a gente não vai ter recomposição. Mas, em compensação, não vai avançar e vai parar de sentir dor e o quadro vai parar, já é alguma coisa, tá certo? Mas, infelizmente, a gente não tem condição de garantir para determinados casos que vai ter recomposição. Tá bom, querida? Muito obrigado pela pergunta. A Taíde Leilani. Leilani é de Ceabra, porque eu recebi uma mensagem sua e perguntando algumas coisas e você falava que era de Ceabra. Que legal, um abração para o povo aí de Ceabra, viu? Ontem eu encontrei até Sérgio Carneiro, que é o dono aí do LAC Saúde. Quem já teve, pode ter novamente? Sim, pode ter novamente. Basta que volte a hábitos que são excessivos, né? Então, uma pessoa, eu conheço gente que eu tratei que deixou de ter alimentação naturopática como a gente gosta de recomendar, uma alimentação lacto-vegetariana, mas que não exagera, entendeu? Então, ela come muita salada, come muita verdura, come muita fruta. E, além disso, tu come carne, mas não come todos os dias. Então, e essas pessoas estão bem, tá certo? Tiago Cal, não sei. Doutor, fale sobre óleos vegetais essenciais que podem ser utilizados também. Claro que eu gostaria de ser utilizado, isso é verdade, mas eu ainda não tenho conhecimento suficiente nem experiência suficiente. Eu tenho estudado bastante óleos vegetais, recentemente, tenho estudado mesmo bastante e seguramente em algum momento eu vou poder falar mais sobre eles e introduzi-los. Mas ainda é cedo para que eu faça isso, porque aí eu estaria chutando, né, velho? Você é que entende disso, que eu sei disso, e pode dar uma aula sobre isso, tá certo? Gabriel Rocha. Que foi aluno do trabalho que a gente fez aqui no presencial, aqui no Vale do Capão, ressignificando. E aí, Gabriel, receba meu abraço. Papel brilhante é a dessa medicina naturopata, que ajuda nosso corpo a liberar essas toxinas produzidas por nós mesmos,
ao longo dos acúmulos, entre aspas, da vida. Poxa vida, você tem razão, meu amigo. Você tem toda razão, Gabriel. É realmente uma coisa brilhante. Eu, particularmente, vou inclusive usar a sua fala para poder fechar o nosso... parece que vai ter uma nova pergunta aí. Mas eu vou usar essa fala para fazer o fechamento, tá certo? Como cuidar das articulações com naturopatia a fim de prevenir desgastes, reumatismos? Na verdade, eu já falei aqui um pouco, entendeu? De como cuidar. Por exemplo, um corredor aqui do Capão, o pessoal aqui do Capão tem muitas medalhas de corrida, porque eles treinam aqui nessas ladeiras espantosas, sobem a serra, descem a serra, e depois quando vão para algum campeonato, que é no plano, eles se armam. Mas teve um rapaz aqui que ele teve uma artrose, não foi um reumatismo, por causa do desgaste excessivo, né, de treinar demais. E ele me procurou, e eu naturalmente fiz a orientação de alimentação e pedi para ele fazer cataplasma de barro no joelho afetado. Por que só no joelho? Porque não se tratava de uma doença sistêmica, se tratava de uma doença que foi agressão no joelho, certo? Então, esse cara hoje voltou a correr e está ganhando as medalhas dele. Olha que coisa maravilhosa, tá certo? Então, já tratei também jogadores de futebol e tudo. Então, a gente pode pensar, uau, a bateria está acabando, deixa eu cuidar disso. Pronto. Então, é o caso de a gente pensar nisso, tá certo? Nessa possibilidade, o cataplasma de barro. Mas também tem plantas medicinais que você pode aplicar. Isso sim, Tiago, repare, eu tenho aplicado em pessoas que têm essas dores articulares, assim, eu pego alguns óleos essenciais, que eu ainda não vou citar os nomes porque eu preciso pegar melhor essa coisa, e tenho feito a experiência. Eu tenho alguns óleos essenciais que eu recebi de presente e sou muito grato, faço no óleo carreador para poder a pessoa fazer massagens nas articulações dolorosas e tem tido um resultado muito, muito legal. Tá certo, meu velho? Então, Gabriel, muito obrigado por ter mandado essas perguntas, o comentário e a pergunta. Receba o meu abraço e gostaria de fechar aproveitando, inclusive, o que o que Gabriel falou, que é a coisa de que, rapaz, é uma prática maravilhosa. Eu tive uma doença crônica, e uma doença terrível, uma doença que me incomodava muito, que me provocava muitas dores. E fiquei curado, depois de muitos anos de doença. E eu sou profundamente grato a esse sistema por ter feito isso, entende? Então, e eu sou grato a todas essas pessoas que confiaram em mim e que eu tratei e que também passaram por melhoras e que eu cometi erros com elas e elas me disseram os meus erros, entendeu? Ao invés de sair para ir falando mal, pura e simplesmente não dizer, olha, você deu bobeira naquele dia e tal, e tal, e tal, e pererê. E eu digo, nossa, pedia desculpas, e aí tratava de melhorar adiante, porque aí eu cresci, eu me tornei um médico melhor. E com certeza vou continuar cometendo erros, porque eu sou bom nisso, de cometer erros, e vou continuar cometendo erros e vou continuar tentando fazer o melhor, aprendendo com as pessoas que me ensinam, que são muitas, mestres é o que não me faltam na vida. E, poxa vida, eu sou grato e vou divulgar essas práticas com grande alegria no coração, porque eu sei que elas podem ajudar as pessoas, tá bom? Então, por favor, recebam o meu abraço, um beijo no coração, tá certo? E eu sou grato a vocês por vocês estarem aí me assistindo. Então, até o dia 23 de maio, quando nós nos encontraremos de novo aqui nesse canal, né? Nesse curso, mas vocês podem continuar assistindo os reflexos, que são reflexões sobre aspectos da vida, né? Vocês podem assistir também as dicas do doutor, e eu peço a vocês, mais uma vez, que por favor se inscrevam no canal, que curtam, tá certo? Para poder, toquem no sininho, para poder a gente poder melhorar o trabalho, tá certo? Este ano ainda nós vamos ter novidades. Vocês vão ver.